Olá pessoal, essa é a palestra que eu vou estar falando um pouco sobre agricultura. Então eu me criei, basicamente, desde que eu fui criança e tal, eu vim da agricultura e eu tenho um grande conhecimento nessa área de agricultura. Quando eu cresci eu desenvolvi algumas pesquisas dentro da área de produção de alimentos. Então grande parte dos meus familiares, eles também estão na agricultura ou vieram da agricultura, e a nossa cidade, sendo uma cidade de interior, tem muito também da parte da agricultura. Então os princípios da agricultura não foi muito fácil. Meu avô pode ser considerado como um dos pioneiros também. Eles vieram aqui, a terra que ele comprou, ele teve que derrubar o mato para poder produzir, teve que plantar com bois, tipo essa imagem aí que eu pesquisei, enfim, coloquei na internet. Mas os princípios da agricultura foram muito difíceis e não temos a facilidade da tecnologia que a gente tem hoje. Então a área do Brasil, ela é de 8 bilhões, não sei se eu vou acertar exatamente, mas é 8 bilhões 515 milhões 767 mil e 49 quilômetros quadrados. Essa é a área do Brasil. Eu coloquei o número no slide aqui para vocês terem uma noção da área do Brasil, que é grande pra caramba. O Brasil é grande pra caramba, gente. É grande mesmo, né? E apenas 7,6% de toda essa área é ocupada por lavoura. Então 7,6%. E o Brasil, ele é top de linha se tratando da produção de alimentos, porque a gente tem uma boa parte dessa área ocupada pela bovinocultura, e hoje no Brasil a gente tem mais boi do que gente. Por incrível que pareça, a gente tem mais número de cabeças de gado, vamos dizer assim, do que de pessoas. Então, produção a nível mundial, a cana-de-açúcar, ela representa cerca de 24% do etanol no Brasil. E o milho representa 12,87% do etanol nos Estados Unidos da América. E o arroz, 9,3%, o trigo, 8,99% e o leite de vaca, 8,4%. Esses são os números da produção de alimentos a nível mundial. Então, os prós e contras da agricultura. Então, tem todo um movimento aí, né? Alguns prós, alguns contras, né? Mas a agricultura, ela é a primeira e a mais respeitável das artes. Então a agricultura, ela é o berço da civilização, foi o berço da civilização, e ainda hoje é fundamental. Claro, hoje a gente tem maior facilidade com as tecnologias que vêm da Europa ou mesmo da América do Norte também. A gente tem todo esse avanço tecnológico e tudo mais, mas a agricultura, ela é muito mais promissora hoje do que já foi. Então, quem é o agricultor? A agricultura pode ser considerada como a base da sociedade, a base do comércio, e o agricultor não é o mais importante. Ele é muito importante sim, mas ele é um elo de toda uma máquina. A agricultura é um elo de uma máquina muito maior que movimenta aí, e ela pode ser considerada como uma unidade de uma engrenagem. Então a agricultura é o elo de uma máquina maior ou uma unidade de uma engrenagem. Então os pequenos agricultores são responsáveis por 70% da produção de alimentos consumidos hoje pelos brasileiros. Isso significa 10% do PIB, Produto Interno Bruto. 10% do Produto Interno Bruto. Se eu não me engano, eu tinha visto um conteúdo, um material, há poucos dias, que falava que o petróleo representa 20% da economia a nível mundial, né? E a agricultura familiar significa 10% do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro hoje, que corresponde a 14 milhões de trabalhadores e 40% da população economicamente ativa. Então a agricultura, ela é muito de extrema importância para a nossa sociedade, para o Brasil hoje, extrema importância.
Então o Brasil ele é o terceiro maior exportador agrícola do planeta, ficando atrás dos Estados Unidos e da União Europeia. E um dos maiores problemas, vamos falar de problema mesmo, do Brasil, que é a logística de transporte de grãos. Se a gente for comparar o Brasil com a Suíça, por exemplo, a Suíça tem muito de trem, e o trem ele é muito menos poluidor, vamos dizer assim, muito mais econômico se fosse transportar por ferrovias do que por rodovias. Então um dos maiores problemas hoje aí gera todo um congestionamento e tal, e já tem projetos, né, tem diversos projetos para se implantar ferrovias e estar resolvendo o problema da logística no Brasil. E eu acredito que é um sonho futuro, não é só um sonho, mas uma realidade, porque isso vai ser alcançado e vai ser superado, e vai se gerar uma economia gigantesca no país, só dessa parte da logística, de transporte, dos produtos aí, né, da produção no Brasil. E referente aos agrotóxicos, o Brasil ele é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta, e grande parte vem do Paraguai, né? Por que certos tipos de agrotóxicos são proibidos? Porque eles não se diluem na natureza, né? Eles são problemáticos, eles vão ficar no seu organismo, eles vão ficar nos animais, nas águas, no subsolo, eles não se diluem, por isso que eles são proibidos. Então, além do Brasil ser um dos maiores consumidores de veneno, ele usa produtos que vão ficar no ambiente, que vão ficar no organismo, que vão deteriorar a saúde das futuras gerações. Então chega a ser pulverizado por ano 5 litros de veneno por habitante. Olha que a gente tem bastante gente aqui nesse Brasil, só na cidade de São Paulo, pra vocês terem uma ideia, né? É bastante veneno que está sendo pulverizado, né? E grande parte disso vem da falta de tecnologias, né? Ou do próprio conhecimento. Vou falar da área de adubo. Muitos dos agricultores falam, eu vou jogar tanto saco de adubo por alquê? Ele vai lá e pá, joga lá, né? Mas muitas vezes um outro que tem uma máquina que vai fazer aquela medição ali da adubagem do solo ali certinho, né? Quanto de adubo que precisa, ele vai economizar. Então o veneno também ele faz parte disso. Grande parte do veneno é muitas vezes por falta de conhecimento ou por falta de tecnologias de precisão, equipamentos da agricultura de precisão, que vai fazer com que o agricultor, além de perder dinheiro, ele jogue muito mais agrotóxicos na agricultura. Então, as apostas aí são muito mais na agricultura orgânica, e tem uma frase indígena que diz que não temos nada hoje e que emprestamos tudo da geração futura. Mas essa questão da agricultura orgânica ela ficou um pouco ultrapassada também, porque hoje temos a produção em larga escala, que vai ser feita por máquinas, e que as máquinas, né, vão ter que controlar muito mais essa parte aí. Então, essa parte da agricultura orgânica ela é muito forte, mas ela fica um pouco de lado. E isso é muito mais forte nas cidades do interior como a nossa aqui. Então, sobre os transgênicos, eu tenho no meu banco de dados hoje mais de 11 mil livros em PDF, fora a biblioteca física que eu tenho, fora outras coisas. Mas do conteúdo que eu tenho em PDF, eu tenho diversos livros falando sobre os transgênicos. Nenhum deles fala bem dos transgênicos. Isso foi uma luta enorme, foi uma discussão enorme dentro dessa área. Foi uma coisa enorme, se discutiu muito, né? Mas vou falar dos benefícios. Um dos benefícios foi que o soja, por exemplo, ele não produzia em todos os estados brasileiros. Então, instituições como a Embrapa desenvolveram pesquisas em aperfeiçoamento genético e tudo mais, e hoje nós produzimos soja em todos os estados brasileiros, que é uma coisa muito incrível, né? Então,
Referente aos desperdícios também, a gente pode melhorar muito, né? Porque cerca de 1/4 dos alimentos produzidos no mundo vai parar no lixo. 1/4, gente. É muita coisa. Entre 25% e 35% de todos os alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Dados da FAO, Organização da ONU que cuida da alimentação e agricultura. Então, referente aos grãos, o mundo produz atualmente cerca de 2,5 bilhões de toneladas de grãos, e isso é mais do que necessário para atender a demanda global. Tá? Então a gente tem uma má distribuição dos alimentos no mundo. Para a água, vamos falar da água. Hoje, né, até 2025, se eu não me engano, Israel vai ter 50% da sua água. 50% da água vai ser de água dessalinizada e de água de tratamento de esgoto. Então eles produzem muitos alimentos, né, em Israel. Eu vi uma pesquisa falando sobre a produção de alimentos e água em Israel. E eles vão ter 50% da sua água dessalinizada e de tratamento. Então a água, ela, com a tecnologia, a gente vai conseguir suprir um pouco, mas essa questão do alimento ela ainda é muito mais distribuída, né? Por exemplo, já como exemplo, os Estados Unidos, onde as pessoas consomem muito mais calorias do que necessário, e onde é um dos países que se mais tem um índice de obesidade. O índice de obesidade é muito elevado por conta disso. Então a gente tem uma má distribuição de alimentos no mundo hoje. E necessidades. Apesar da gente ter toda essa produção de 2,5 bilhões de toneladas de grãos, que podia suprir todo mundo, a gente tem quase 1 bilhão de cidadãos passando fome no mundo afora. E tem sim hoje pessoas que moram de fome. Então a gente precisa rever alguns conceitos. No fator exportação, a China é o maior era antes do coronavírus. Antes do coronavírus, a China era essa palestra foi gravada já, né, há algum tempo, não é de ontem. Então a China era o maior consumidor global de soja. Mais que 70% da soja exportada do Brasil ia para a China. Então isso aqui, enquanto não tinha dado a seca, quando não tinha dado coronavírus e tudo mais, funcionava desse jeito. E referente ao milho também, então, com produção aproximada de 1,1 bilhão de toneladas, milho é o grão mais produzido no mundo. A China e o Brasil são os principais produtores do cereal. E o Brasil é um dos países, né, que com aquele pouquinha área do total do Brasil, né, um dos maiores produtores de grãos, aí de milho. Então a alimentação mundial, já que nós estamos falando aqui que o milho é o grão mais produzido no mundo, a alimentação mundial ela foi baseada em duas sementes, né, que é o milho e o soja. Então nós temos hoje basicamente uma grande parte de alimentos industrializados que usam como base o milho e a soja. E isso é muito arriscado, por quê? Porque se fez dois pilares, né? Se fez dois pilares na economia, enfim, se esses dois pilares quebrarem, né? Se não produzir, pode dar um grande colapso econômico, enfim, porque se confiou somente em dois produtos, se deixou muitos outros produtos de lado, né, que se produz menos, mas não se deixou de produzir, mas se usa hoje como base de produção mundial o milho e o soja. Então a área nativa, né, referente à área nativa. O estudo da NASA demonstra que o Brasil protege e preserva a vegetação nativa em 66% do seu território e cultiva 7,6% das terras. A Dinamarca cultiva 76,8%, desculpa, 76,8% a Dinamarca, 10 vezes mais que o Brasil. E a Irlanda 74,7%, e os Países Baixos 66,2%, o Reino Unido 63,9% e a Alemanha 56,9%. Então o Brasil
ele preserva em mais de 66% do seu território, cultiva 7,6%. Isso significa o quê? Que a gente poderia expandir a produção de alimentos muito, ainda muito. Só que um dos problemas que a gente tem na bovinocultura é que existe uma desinformação assim por parte de agricultores que é possível produzir mais em menos áreas de terra. Então, se tivesse mais acesso à informação, tecnologia, enfim, a gente poderia reduzir a terra que é ocupada pelo boi, né, e colocar o boi numa área menor e produzir naquela área ali que vai sobrar soja, milho, trigo, aveia, enfim, outros cereais, né? E a gente pode aumentar a produção sem derrubar a área nativa, sem mexer, sem tocar nessa área de preservação ambiental. Então isso também é possível. Então o Brasil tem uma pequena área cultivada, 0,3 hectare por habitante, e na realidade a produtividade por hectare varia muito, assim como o tipo e a qualidade dos cultivos. Porque a tecnologia ela é mal distribuída, o conhecimento é mal distribuído, informações técnicas, enfim. E a maioria dos países utiliza entre 20% e 30% do seu território para agricultura. E ali no slide eu coloquei essa imagem, né? Estados Unidos diminui a área plantada e o Brasil será o maior produtor mundial de soja em 2020. Isso antes do coronavírus e antes da seca. Essa informação aí. Então os estados da União Europeia usam entre 45% e 65%, os Estados Unidos 18,3%, a China 17,7% e a Índia 60,5% de área cultivada. As maiores áreas cultivadas estão na Índia, 179,8 milhões de hectares. E nos Estados Unidos 167,8 milhões de hectares. Na China, 165,2 milhões de hectares e na Rússia, 155,8 milhões de hectares. E somente esses 4 países totalizam 36% da área cultivada do planeta. E o Brasil ocupa o 5º lugar, seguido pelo Canadá, Argentina, Indonésia, Austrália e México. Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, né, e dizer que é possível também a gente, assim como a gente viu que é possível produzir mais em menos área, existe uma desinformação, uma falta de tecnologia, é possível produzir mais na agricultura, produzir melhor, dá para melhorar em quase todas as áreas, sempre tem alguma coisinha que a gente pode estar melhorando. Agradeço a todo mundo que assistiu, pense nisso e um forte abraço.